o ator Luiz Lázaro Sacramento de Araújo Ramos. Rita Albano está aí também, bem-vinda. A Isabela e o Valdir. 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 Será que vai ter cadeira? Eu trago mais. Sente aí. Tá faltando mais uma. Tá faltando alguma aí, cara? Tem mais. Tem microfone aí? Pode começar? Bom, uma vez mais, boa noite. Obrigado por vocês terem ficado aí. A gente vai conduzir aqui o papo sobre Cidade Baixa. Eu vou colocar umas primeiras perguntas aqui e já passo a palavra para vocês. A ideia é todo mundo conversar aqui e depois incluir vocês na conversa. Sérgio, eu vou abrir esse papo contigo. Eu acho que esse ano é um ano luminoso aí para a tua carreira. A gente abre o ano com o Rio do Desejo em cartaz. Há uma expectativa muito forte por um outro projeto teu, que é a Arca de Noé, uma animação que eu acho que pode levar o Brasil para premiações internacionais de peso. E nesse momento, um filme em cartaz, um filme em preparação, você revê o longa de ficção, eu acho que te projeta internacionalmente. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com a história do Cidade Baixa. Esse filme foi projetado na competição Un Certain Regard, um certo olhar, do Festival de Cannes de 2005, mesmo ano do Cinema Aspirinas e Urubus. Ele sai premiado com a Laura da Juventude, o Prêmio da Juventude, compete em outros festivais, ganha o Troféu Redentor de melhor filme e melhor atriz para Alice Braga no Festival do Rio, no mesmo ano do Cinema Aspirinas e Urubus, Crime Delicado, um ano lendário para a história do cinema brasileiro. Sérgio, eu acho que uma primeira curiosidade que eu tenho, assim, exibir esse filme hoje, eu acho que é rever um pouco da sua história, mas é rever também um momento de mudança radical para o cinema brasileiro, em que a ficção, a gente saiu daquele degelo dos anos sem filme, com o fim da Embrafilme, a retomada abre aí uma possibilidade de diálogo, e a gente chega ali em 2005 com um cinema de ficção absolutamente contaminado, no melhor sentido da palavra, pelo documentário. Como é que é essa matriz documental no teu olhar, quanto à tua própria experiência, pesquisando locações, fazendo documentários como Onde a Terra Acaba, influi na construção dessa dramaturgia? Bom, realmente, eu lembrando, 2005 foi um ano, essa época foi uma época, eu acho que meio marco assim, do cinema brasileiro, porque, por exemplo, uma coisa curiosa dessa coisa de Cannes, que eu lembro que, se eu não me engano, eram 26 anos que um filme brasileiro não ia para Cannes, e a gente fez 3 filmes juntos, eu, Karim e Marcelo, o Cinema Aspirina, o Madame Satã e Cidade Baixa, que a gente escreveu, eu escrevi o Madame Satã com o Karim escreveu Cidade Baixa comigo, escreveu o Cinema Aspirina com o Marcelo, a gente fez meio junto, e os 3 foram, né, na mesma época, os 3 ganharam prêmios, assim, depois de 26 anos, e eu lembro esse festival do Rio, que, tipo assim, eu lembro bem claramente, a capa do jornal era com a gente com um troféu e dizer lá, eles agora, tipo, os nordestinos estão mandando no cinema brasileiro. Eu acho engraçado, eu estava falando agora, que tem um paralelo com o que está acontecendo agora. Eu acho que a gente está vivendo um outro momento super rico, assim, que eu acho que porque cinema se faz com pluralidade. Eu acho que agora vai vir uma onda nova com, tipo, Marte 1, Noites Alienígenas, assim, de cinema preto,
Porque nessa época que a gente fazia cinema, o cinema era uma coisa, eu acho, muito de Rio e São Paulo e muito das classes altas. Aí vem eu, Carim, Marcelo, aí antes da gente o pessoal do Baile Perfumado, o Lili, o Paulo Caldas, Cláudio Assis, depois vem o Kleber, uma turma de nordestino de classe média baixa. Uma outra turma que ocupa. Eu acho que agora está rolando um movimento muito interessante, estou vendo com muita curiosidade, muito carinho esse momento, que é gente preta, mulheres e gente não nem de classe média baixa, classe média como a gente, mas de classe baixa mesmo. Então eu vejo como um momento muito rico, assim, agora também, como foi nessa época lá de 2004, 2005. E a coisa do documentário, eu acho que é fortíssima, assim. Lá na Videofilmes, a produtora, né, onde eu vim, me formei, o Calim também estava lá por perto, tinha o Valtinho, tinha o João, mas eu acho que tinha uma figura central, assim, o farol de todo mundo, que era o Eduardo Coutinho, assim, foi o meu grande mestre do cinema. E o Cidade Baixa é uma coisa engraçada, assim, porque vem depois do Central, de uma série de sucessos, assim. Então foi um filme que foi quase que financiado antes dele ter um roteiro. A gente eu tinha trabalhado com o Walter no Central, com o Carim no Abril Despedaçado, com o Carim no Madame Satã, estava tudo muito favorável, mas a gente não conseguia chegar no roteiro. Então íamos eu e Carim, ele escreveu em Taparica, em Mar Grande, ele escreveu o roteiro, a gente escrevia, passava um mês escrevendo e vinha e mostrava para o Coutinho. Ele falava, pô, ainda está pior dessa vez do que da outra vez. Aí eu estava de novo, pô, mas vocês conseguiram ainda piorar isso. A gente ficou mal. Eu lembro que um momento decisivo, eu acho, para o Cidade Baixa, a Adriana vai lembrar também, que a gente não conseguia avançar no roteiro, a Adriana Ratz, que devia estar aqui também. Mas a gente não conseguia avançar o roteiro, aí fomos eu, ela e o Carim, a gente ficou uma semana, eles dois fazendo uma coisa de advogado diabo, assim, perguntando o que é que você quer dizer com esse filme, o que é que você precisa dizer para as pessoas. O Carim que teve essa ideia, a gente não consegue chegar a um lugar, o que é que você precisa dizer para as pessoas, né? O que tem dentro de você que você precisa desabafar. Aí a gente chegou à conclusão de que tinha duas coisas importantes assim, que eu queria dizer. Uma é que eu vejo desde criança, assim, uma sensação que eu tenho, que quando você vê uma pessoa de longe, seja um mendigo, uma dondoca, uma pessoa que é diferente, a primeira coisa que você vê são as diferenças, mas se você chegar muito perto dessas pessoas e colar nelas, aí você vai ver que tudo que é essencial é comum, assim. Essas pessoas, um cara, uma prostituta do Cais do Porto de Salvador, uns bandidinhos da feira, eles têm medo de morrer, têm medo de não ser amados, têm medo de sofrer, querem fazer sucesso, assim. Então eu falei para eles assim, que eu queria mostrar de perto as pessoas que todo mundo vê de longe, assim. Essa era a primeira coisa que eu queria mostrar. E aí a outra coisa que eu queria falar é que eu estava vivendo um momento muito difícil, assim, um momento talvez mais difícil da minha vida na véspera da filmagem, que eu estava com a minha mãe muito doente, assim, e eu queria dizer que às vezes a vida é muito, muito, muito dura, muito violenta com a gente, assim, mas que vale a pena viver. E aí o que faz a gente faz valer a pena viver é amar, assim, por mais dura que seja a vida, vale a pena, o amor salva de alguma maneira, assim. Então, a partir dessas duas ideias, a gente sentou para fazer o roteiro, aí tudo que a gente levava bronca do Coutinho e que tinha que refazer, a gente em uma semana escreveu um argumento, sabendo qual era o caminho que a gente tinha que tomar, e aí todo mundo, não, agora sim, vocês chegaram, não sei o quê, porque tinha uma ideia clara. Então, quem faz cinema, e eu acho que a primeira coisa é saber exatamente o que você quer dizer, o resto vem depois. E aí,
inspirado nessa coisa toda do Coutinho, assim, tinha um desejo meu também de ser muito, muito, muito fiel à realidade, assim, completamente. Por exemplo, isso é a gente falando de semelhanças com o Rio do Desejo, tem um pouco isso, mas assim, no Cidade Baixa a gente não tem um desejo muito claro documental, assim. Então, depois que a gente chegou nesse argumento, eu fui, tipo, morar no Cais do Porto, viver mesmo com as prostitutas, fiquei amicíssimo dela. A Karina, que é o personagem da Alice, é inspirado numa personagem real, Karina. E basicamente tudo que acontece no filme, todas as falas, todos os diálogos são coisas que eu vi ou que eu ouvi, assim, são coisas reais. O truque do sonrisal, a ida para os barcos, uma prostituta que me contou que um cara se suicidou na frente dela. Então é um filme, é um apanhado de situações, a partir de uma história que a gente criou, um apanhado de situações reais, assim, um desejo de ser muito real. E aí essa ideia de mostrar essas pessoas que ninguém olha de perto, que a gente sempre olha de longe de perto, trouxe um monte de outras coisas. Por exemplo, a ideia de filmar todo mundo muito de perto, né? O Toca pode falar mais, mas ele falava assim que ele queria respirar, achar a respiração dos atores e respirar junto com eles enquanto estivesse filmando, assim, acompanhar a respiração, você ouve a respiração deles, tem um desejo de colar muito nessas pessoas. É isso, assim, eu acho que, só para terminar, eu acho que assim, o desejo que eu tinha, assim, pensando assim, o filme viajou, ganhou um prêmio em Cannes, ganhou em muitos festivais, foi vendido para muitos países. Mas, assim, eu acho que eu tenho um desejo, assim, quando eu faço um filme, como se fosse o público-alvo que eu imagino, são as pessoas que são retratadas no filme, assim. Então, eu queria fazer um filme que uma prostituta de Salvador se reconhecesse, que um malandro do Cais do Porto de Salvador se reconhecesse. Então, acho que uma das melhores coisas que aconteceu com o filme, que mais me orgulham, é que tem uma associação das profissionais do sexo da Bahia e o site dela é Alice Braga, assim. Nossa, então eu consegui, de alguma maneira, chegar nesse público e eles se viram. Então tem um desejo muito, assim, fortíssimo de representar a realidade e as coisas que eu vi e ouvi nessa época. Ô Sérgio, tinha uma coisa que cava muito nessa época na imprensa internacional. Havia uma terminologia que com o tempo se perdeu, que associava a Cidade Baixa a um termo que a gente chamava de La Nueva Onda Latino-Americana, uma referência direta à Nouvelle Vague francesa, como se tivesse começado a partir do central do Brasil, tomando força especial com Amores Brutos, do Inharitu, e com Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, um movimento extremamente visceral de representação da América Latina nas telas, a partir de uma urgência sociológica e uma inclusão de novos atrizes e atores sociais, assim, nessa nova radiografia do continente. Nesse momento, a gente tem uma figura central, que eu acho que perpassa vários festivais, os filmes mais variados, que está aqui com a gente, que é a Maria Carlota, que acho que um anjo da guarda para todo mundo que faz matéria, trabalha com imprensa e crítica cinematográfica, todo mundo enchia o saco dela, várias vezes. Como eu falo com o Walter Salles, como eu falo com o João Moreira Salles, como eu falo com o Sérgio. Então, muito obrigado por você ter sido esse anjo da guarda. Mas eu acho que para o cinema brasileiro você foi e é esse anjo. Você participa de vários festivais internacionais, levando os filmes brasileiros que a Videofilmes produziu e outros filmes, com o Walter, com o João, com o Sérgio. Fala um pouquinho dessa tua trajetória e como é que o Cidade Baixa entra nessa história. Nossa, estou até emocionada. Estava esperando isso, enfim. Porque eu estou na Videofilmes desde 89, então, assim, comecei com o Walter e com o João lá atrás. Especificamente o filme do Sérgio, eu não produzi, enfim, nem estava nessa função. Quem produziu foi o Maurício Andrade Ramos. Mas eu estou na Videofilmes esse tempo todo, acompanho todo mundo. Tenho um carinho especial pelo Sérgio, que sempre foi muito querido comigo, assim, né? A gente sempre teve uma relação, uma troca, e essas mesas que a gente fazia com o Eduardo Coutinho realmente
eram super divertidas, assim, né? Tinha uma troca. E a questão dos festivais, assim, eu acho que é uma coisa que, enfim, é isso, assim, a Videofilmes sempre, né, assim, o Walter e o João, assim, sempre quiseram, assim, incentivar, né, ou, enfim, novos talentos, assim, né, a gente está falando de muitos anos. E eles, né, priorizaram pequenas histórias, assim, não tinha a intenção de ser um blockbuster, ela não foi criada para isso, ela foi criada um pouco para incentivar as pessoas, assim, e eu acho que os festivais internacionais, eles vêm meio que, sei lá, vêm a reboque disso, né, assim, o Sérgio, enfim, faz filmes maravilhosos, o Carinha e Luz também, enfim, e a gente teve a oportunidade, né, daí foi uma coisa que o João fez muita questão, assim, de produzir o Eduardo Coutinho, né, assim, né, o Eduardo já era o Eduardo Coutinho, mas a gente fez os 7 documentários do Eduardo, então isso acho que deu uma base para todos que passaram por lá. Então, enfim, o Eduardo era um pouco assim o esteio da moçada, né, o nosso esteio, assim, a gente tinha a Casa da Glória, enfim, a casa não, né, o prédio, e era divertido, enfim, tinha um totó, de totó de vez em quando. Enfim, é um pouco isso, assim, eu acho que os festivais internacionais vêm um pouco, porque os filmes são bons, assim, eu acho que, né, eles mostram o Brasil, enfim, eles são feitos com maior carinho, e eu acho que isso, assim, o Walter e o João, enfim, até hoje, né, assim, eles priorizam, né, essa questão. E eu quero te agradecer, enfim, estou mega emocionada, de verdade, assim, muito, muito obrigada. Mais do que merecido. Eu acho que da mesma maneira como a Maria Carlota é uma dessas caras que deram visibilidade, talharam a imagem desse cinema brasileiro, não só daquele período, mas eu acho que os filmes que continuam saindo, aos quais ela está associada no exterior, a gente tem alguns outros profissionais que deram uma espécie de selo de brasilidade aí para os filmes. Eu me lembro que no palco do Odeon, em 2005, quando os Redentores foram entregues, tinha uma espécie de cabo de guerra entre o Sérgio, o Beto Brant e o Marcelo Gomes, os 3 laureados, o Beto, melhor direção por Crime Delicado, o Marcelo, prêmio do júri por Cinema Aspirinas Urubus, e o Sérgio, melhor filme com Cidade de Baixo, os 3 brincando. Mas em comum nós temos o Marquinho Pedroso. O Marquinho é meu, eles ficavam brincando, que é o diretor de arte do filme. Eu acho que tem um outro elemento que precisa ser destacado aqui, que é um profissional que eu acho que perpassa vários outros nomes aqui dessa mesa, que ajudou a fazer uma revolução, de uma certa maneira silenciosa. Silenciosa é uma palavra muito curiosa para a pessoa que é no cinema brasileiro, porque nesse período de transformação e de consagração internacional da nossa estética, junto com a estética hispano-americana, a grande transformação sensorial do nosso cinema está no som, e o som do nosso cinema deve a sua potência a Valdir Xavier. Aplausos, por favor. Você vem fazendo revoluções contínuas, trabalhando com diretores da ficção, do documentário, principalmente eu acho aqueles como o Sérgio, que entendem que essa fronteira já não quer dizer mais nada. Ano passado, nessa época, estamos na Páscoa, e na Páscoa do ano nosso passado, o senhor Luiz Lázaro Sacramento de Araújo Ramos estava com essa sala lotada, com medida provisória, no qual você também... pode fazer isso um pouco mais alto. Obrigado, no qual você também trabalhou. Fala um pouquinho desse desenho de som e desse teu trabalho na construção ou na reconstrução sonora do nosso cinema. Boa noite, obrigado por tudo isso. Estou emocionado também, vim só abraçar meus amigos que não deu muito tempo. E estou muito emocionado com a Carlota, porque eu acho que a minha história com o cinema brasileiro tem muito a ver com a videofilmes, né? Que eu, na verdade, nos anos 90, como muitos de nós, saiu do Brasil para estudar cinema, depois de fazer cinema fora, então eu me tornei montador, editor de som trabalhando na França, e foi o Walter Salles
com Walter Salles que eu comecei a trabalhar e fazer filmes brasileiros com o Central do Brasil. E aí eu entrei um pouco nessa casa maravilhosa que foi a Filmes, trabalhando com Karim, trabalhando com Sérgio, com Sandra Cruz, com todos os... O início foi realmente para videofilmes, mas eu acho que antes de tudo é por esse interesse de fazer cinema e de buscar uma linguagem de cinema e de uma certa maneira, o som era um ponto que o Brasil nunca conseguiu desenvolver muito. Aqui nos anos 90, os filmes iam ser mixados fora, necessariamente fora, principalmente nos Estados Unidos e depois um pouco na França. Mas eu acho que, o que influenciou muito, eu acho, essa lógica foi essa estética mesmo, de um cinema de identidade brasileira. O Central do Brasil, onde tinha uma preocupação muito grande de uma dramaturgia baseada no naturalismo, então todas as vozes do Central do Brasil foi um trabalho muito grande. Eu acho que o Karim também, com Madame Saddam, nosso trabalho com asa de vozes é muito forte. Eu fico impressionado assim quando eu vejo esse filme do Sérgio hoje, Cidade Baixa, essa proximidade que a gente encontra na imagem, né, na proximidade dos rostos, que a gente trabalhou tanto nas respirações e que faz com que realmente a gente se aproxime dos personagens. Eu acho que isso dá uma identidade à dramaturgia desse cinema que tem uma lógica, que tem uma base e no documentário, e na realidade, e na textura, e na sensorialidade, eu acho, que é muito marcante nesse cinema. E fica uma lógica de movimento, de desejo de cinema, que é, nesse caso, muito centrado pelo filmes e pelo interesse de João e Walter de produzir essas pessoas, e dá uma identidade, dá uma cara, e dá uma atenção de ter não só uma intenção dramatúrgica, mas poder fazer tecnicamente um trabalho que vai em direção à direção. Acho que é um cinema muito ligado à direção, à intenção do diretor. Acho que isso é a melhor particularidade desse cinema, é ouvir o diretor antes de tudo. Quando você estava falando dessa questão da sensorialidade, eu estava lembrando que Cidade Baixa pertence a uma safra que eu acho que começou a desenhar um pouco a sua cara, principalmente a partir de 2002. 2002 é um ano fundamental para o Brasil, principalmente pelo fato da gente respirar a democracia ao eleger Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, e agora nos livramos das ratazanas. É importante que a gente celebre, né? Aqui a gente faz o R com gosto. Mas eu acho que nesse momento de 2002 a gente passa a falar de uma palavra essencial para a construção do discurso fílmico, a entender isso como algo que as pessoas começam a falar, inclusive cai no vestibular, que é a palavra montagem e a palavra edição. Quando a gente estava montando a mesa aqui, Carlos Vinícius Borges, que tem a habilidade de falar 5 nomes numa palavra só, eu pergunto para ele, quem eu vou mediar? Aí ele fala, Isabela Monteiro de Castro. Eu não consegui entender, mas eu sei que Isabela está aí, a montadora de Cidade Baixa, a quem eu já escrevi 200 vezes elogiando, mas agora eu te vi, não é isso? Não. Escreveu para mim? Já escrevi várias vezes, elogiei você em críticas várias vezes. Várias pessoas já me falaram, ela gostou do que você leu. Então, tudo bem, se não foi você, eu não entendo. Não, mas eu tenho zero memória. Não tem problema. Comenta um pouquinho como é que foi esse processo de trabalho com o Sérgio, como é que foi o processo de trabalho de montagem. Super montagem. Gente, eu vou só primeiro falar que eu sou tão tímida e todo mundo aqui é super relaxado. Eu sou meio nervosa. Todos somos. Então, assim, processo de montagem. Pois é, o Sérgio começou a me mandar um convite para vir, e aí, claro, ressurge na cabeça as 1050 histórias da montagem. Eu só tinha feito, o único filme que eu tinha feito antes do Cidade Baixa era o Madame Saddam. Eu estava começando, eu sou cagona até hoje, mas na época eu era mais, então assim, eu sou super nerd, e aquela sequência, por exemplo, as coisas que eu me lembrei sobre o Sérgio Machado e o filme. Primeira coisa é que na época eu era cagona, mas eu era meio arrogantezinha, assim, tipo, isso não vai dar certo, isso eu sei que não vai dar certo. E o Sérgio Machado é uma pessoa muito relax, mas ele sabe exatamente o que ele quer tentar.
E aí ele me pedia para fazer uma coisa e eu falava, Sérgio, mas isso não vai dar certo. Não adianta nem tentar, isso não vai dar certo de jeito nenhum. Ele fingia que estava tudo bem, deixava, daqui a 2 dias ele pedia a mesma exata coisa. E isso muitas e muitas vezes até eu finalmente entender, primeiro, que ele não ia desistir, e segundo, aí quando eu tentava, que nem tudo que eu achava que não ia dar certo, não dava certo. E depois eu acho que nesse sentido, eu até falei, estou trabalhando com a Mari e falei para ela assim, eu tento tudo que me pedem. Isso eu me lembro, foi no Cidade Baixa que essa chavinha virou. E a outra coisa que eu me lembro era o meu pânico daquela sequência da Briga do Galo. Que eu achava que eu não ia dar conta daquilo. Então, eu pedia para o Sérgio Machado, eu fazia quase que assim, sei lá, 40 minutos por dia sozinha, só de Briga do Galo, durante meses. Assim. Essas são as minhas memórias. E o mais legal de hoje, para mim, foi que, assim, tinha sequências que eu me lembrava cada palavra e tinha sequências que eu, por exemplo, a sequência de crédito final é linda, maravilhosa, eu não me lembrava. Então, assim, eu tive a chance de, ao mesmo tempo, ter essa coisa de velho amigo e de levar uns sustos, assim, muito lindos vendo esse filme hoje. Na época que o filme foi lançado, eu cheguei a ver uma crítica internacional que dizia assim: Havana nunca pareceu tão bonita quanto em Cidade Baixa. Nessa época, isso não foi a única não. Algumas críticas achavam que esse filme era um filme cubano e que se passava em Havana. Curiosamente, nessa época, o Juan Pedro Gutierrez estava em alta na literatura, se falava muito do rei de Havana, se lia muito isso. E eu acho que essa comparação vem de uma certa medida por uma imagem que a gente tem de um certo cinema cubano dos anos 90, principalmente o cinema cubano feito no fim da sua trajetória na terra e da sua trajetória nas telas pelo Tomás Gutierrez Aleia, Tito, um dos maiores cineastas da América Latina, no trabalho com a fotografia, em Guantanameira, Morango e Chocolate. Eu acho que a fotografia desse filme tem realmente um suor, uma respiração, uma potência que se liga com muita coisa que o cinema latino-americano, sem a distinção, o luso e o hispano, fizeram nessa época. Acho que o mérito desse papo é parte de Rita Albano, aqui do meu lado, e de Toca Seabra, que está ali, que vinha de filmes de enorme sucesso. O Invasor é um filme que a gente lembra muito. Queria que vocês comentassem um pouquinho como é que foi a construção dessa luz, como é que foi dar uma nova cara à Bahia que a gente guarda na memória do cinema de Glauber Rocha, de tantos outros filmes. Uma Bahia que nessa época aparecia muito na televisão, com adaptações do Jorge Amado, enfim, outras dramaturgias da televisão. Como é que vocês buscaram trabalhar na construção de uma luz nova e que refundasse a Bahia pra gente? Alô. Rodrigo, eu não sei se a nossa referência de fato foi dessas coisas da televisão, dessa imagem que a Bahia tinha. Quem nos forneceu de fato a liga, a cor, foi Mário Cravo Neto, através do trabalho dele, fenomenal, monstruoso, e principalmente o trabalho dele que se chama Laroyer, que é um livro, Laroyer é a palavra que é o chamado de Exu, na língua do bar, e é o livro da onde a gente talvez tenha bebido mais naquelas cores e tudo. Eu posso pedir uma coisa para Lazinho? Eu escrevi uma coisa em 2008 a respeito dessa construção da fotografia desse filme. Eu transcrevi para cá e perguntei para o Lázaro se ele toparia ler, porque ele vai ler muito melhor do que eu.
Laroie é, em língua iorubá, o chamado de Exu, do povo da rua, como nós chamamos. Das ruas onde Deco, Naldinho e Karina vivem, transitam, fodem e descolam sua existência. De imediato eu endossei essa sugestão, eu sou admirador do Mário Cravo há muitos anos, e começamos a urdir o entendimento do que seria o conceito visual de Cidade Baixa. Conceito: as cores saturadas, mas não gritantes, os azuis profundos que as sombras produzem, os vermelhos e os bordeaux, também profundos, dos becos da Bahia, as peles suadas e imperfeitas, toda a existência de matéria orgânica interagindo, se gastando, se carbonizando. Toda a feira de São Joaquim, tresandando em perfume de caju e de manga madura, suor de mulher gostosa, canela, dendê, mais o cheiro das carnes mal conservadas, do peixe, de vômito de bêbado, de gozo, de fumo, de rolo, de tudo isso que por ser vivo fica maduro, cheira bem, fede também e um dia morre. De um pouco de tudo isso fomos nos impregnando e nos tornando instrumentos dessa transposição. Esperamos hoje de coração estar de igual para igual no respeito e no não julgamento daqueles que ousamos descrever. Boa noite. Bom, eu fui videoassiste do filme, terceiro assistente de câmera, e eu tive o privilégio também de ser estagiária de fotografia do Toca. Vendo os rostos aqui, imagino que tem muitos estudantes, né? Na época era estudante, fazer cinema no Estácio. Tranquei a faculdade para poder ir para a Bahia fazer esse filme. Graças a Deus eu fiz isso. E eu tenho a lembrança, assim, que é muito lindo voltar para o cinema e ver esse filme com esse filme, né? Porque foi uma experiência de vida muito forte que a gente viveu lá. E o Toca, assim como o Sérgio, são dois CDFs, né? O Toca da fotografia e o Sérgio com a sua Bíblia, com o roteiro, ele tinha tudo anotado, referências, fotos. Eu nem sei se desse livro, esse roteiro tem que ir para um museu, assim, é muito maravilhoso. E com o Toca tinha muito cuidado, assim, da cor, né, da mistura das gelatinas, da gradação das gelatinas. Eu ia anotando tudo e fazendo mapa de luz atrás de cada página de roteiro. Às vezes a gente ia voltar numa cena meses depois, semanas depois, então estava tudo lá desenhadinho. Eu cortava as gelatinas, tinha todo um trabalho, assim, de cuidado com a fotografia. Que é isso, assim, é muita coisa por trás da câmera que só quem viveu sabe, tem um pouco do make-off, né? Do make-off lindo, Cidade Baixa. Mas pra mim é só gratidão mesmo de ter feito esse filme, ter feito essa experiência, trabalhado com o Toca, meu mestre. Eu sou uma fotógrafa e devo muito a tudo que eu aprendi com ele nos filmes que a gente fez junto. E trabalhar com o Sérgio, ser videoassiste do Sérgio é presentaço, assim. Foi muito bom. Vocês, o Luiz vai falar agora, né? Lazinho, eu acho que tem uma coisa, nessa época de 2005, se eu não me engano, você está na televisão fazendo Foguinho em Cobras e Lagartos, não é isso? A novela do João Manuel, que era uma novela que fazia um enorme sucesso já naquele momento, era um momento, eu acho que vinha de um programa de grande sucesso, que era o Sexo Frágil. Você já estava descoberto pela televisão, já estava se posicionando como uma figura de grande relevância popular, sem nunca arredar o pé do teatro. Me lembro de você fazer Mamãe Não Pode Saber, do João Falcão, mais ou menos nessa época, e não largar o teatro, não largar o cinema. Mas eu acho que tem um ponto que eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente aqui. Você vem para o Rio com a máquina, e eu me lembro que você falava à época da tua chegada que você trazia o Nordeste com você trazia a Bahia com você. 2005 é o ano de Cidade Baixa e é também de um outro grande filme que está aqui, provavelmente vai trazer qualquer dia para a gente aqui, que é o Eu Me Lembro, do Edgar Navarro. Os dois filmes de 2005 são dois filmes que revolucionam a representação da Bahia no cinema. Quando eu uso a palavra revolucionar, não estou exagerando, realmente nunca se viu a Bahia na telona como a gente viu nesses dois longas-metragens. A pergunta que eu te faço é: qual é a Bahia que você
redescobriu, a tua Bahia que você redescobriu aí? Quanto do teu pai tem nessa Bahia aí? Eu acho que é uma figura importante para você. E quanto dessa Bahia fica no diretor que você se transforma, tanto no Falas Negras da TV Globo, quanto no Medida Provisória? Que Bahia é essa que te forma, que te ressignifica? Uma Bahia que estava na minha pele, mas que eu não sabia descrever intelectualmente, ou em palavras ou em teses. E isso é muito interessante ver no filme também. Porque, sendo sincero, e aqui já aproveito para fazer um agradecimento ao Sérgio, o sonho de representar a minha terra, o sonho de estar presente nesse tipo de cinema não habitava em mim, isso não existia. Ele botou o sonho desse cinema em mim e não no Cidade Baixa, na verdade no Madame Satã, porque ele me descobriu para o Madame Satã no teatro. Eu só achava que era um doido de Salvador, porque era assim, um menino que fez um curta-metragem com o Grande Otelo, está querendo fazer um filme com teste com você, que eu já achei uma coisa doida. Eu falei, isso é colhuda, nunca que esse menino fez um curta com o Grande Otelo veio para Salvador para fazer um curta. Era isso que eu pensava na época. E fui fazer o teste para o Madame Satã com ele falando de cinema, de umas coisas que ele pensava, de umas coisas que ele estudava, do que ele queria mostrar da Bahia. Eu não entendia direito o que era aquilo que ele estava falando. E aí fiz o Madame Satã, que o roteiro é dele. O Cidade Baixa veio num momento muito importante, porque depois de fazer um filme intenso como Satã, eu comecei a entrar no mercado e nos trabalhos mais populares, e de alguma maneira eu acho que eu me perdi. Apesar de ter retorno de público, apesar de vir a fama, apesar de virem os aplausos, eu comecei a ficar acomodado. E eu comecei a ficar obsoleto na minha profissão. Quando chega ao Cidade Baixa, é onde renasce a vida e o prazer pelo cinema. Num filme onde eu só li o roteiro uma vez, quando ele convidou a gente, e a gente chegava no set para fazer as cenas, ele contava onde a gente deveria chegar, dizia um texto ou outro, a gente não lia e fazia e vivia. Tem cenas do filme que hoje eu assistindo eu me lembro, são takes de ensaio. Por exemplo, o take da cena em que Wagner e eu estamos sentados e ele fala assim, eu não troco sua amizade por nada. Eu falo, eu não troco sua amizade nem pela maior buceta do mundo. Aquilo foi um ensaio e que ficou e que está no filme. A gente estava tão envolvido, tão apaixonado, e entendendo tanto a importância daquele momento do nosso cinema, que foi possível produzir isso. E hoje eu consigo organizar em palavras, mas aquilo estava na minha pele e eu acho que talvez como são as construções da vida, né? Eu não sabia que merecia estar no pedestal em que o filme coloca. E que hoje é uma meta, que hoje é um objetivo. Tentando falar do meu jeito, tentando falar com as minhas coisas, tentando juntar com pessoas que eu admiro, como o Valdir, que está lá fazendo o som do Medida Provisória também, e tentando dar contribuição assim, para ter uma assinatura e uma identidade do nosso cinema. É muito impressionante assim, o trabalho de atuação, de visceralidade dos meninos. Assim, a gente se jogaram, né, na coisa da preparação com a Fátima. Foi um negócio tão forte, tão profundo, às vezes misturava vida real com o ensaio. Por exemplo, eu lembro que em um determinado momento o Wagner, a relação deles com ela, às vezes tinham comigo. Wagner, eu me procurava Sérgio, eu vim aqui para te dizer que eu estou indo embora desse filme. Eu falei, mas por que, Wagner? Porque todo mundo aqui, todo mundo sabe a fofoca que rola, que você gosta muito mais de lá do que ele. Então eu estou indo embora, porque você não presta. Aí não, eu gosto igual dos dois. Sérgio é nossa Karina. Vamos fazer aquela festa. E tinham coisas assim de visceralidade, que tem uma coisa do Cidade Baixa que eu acho que eu nunca vi em nenhum filme que assim, juro por Deus, assim, Isabela vai me... Não tinha nem um take ruim, assim. Porque no filme você faz 10, aí tem um melhor, outro pior. Lázaro, assim,
nenhum take de nenhum plano, todos eram sensacionais. E tinha um nível de, só para vocês entenderem o nível de loucura e de visceralidade, por exemplo, eu lembro, Toca vai lembrar, quando a gente foi filmar aquela cena que ele chega em casa e a Karina não tá, a Alice não tá, aí Toca falou, Sérgio, eu te pedi uma coisa, eu tô com um pressentimento horrível que Wagner vai quebrar esse espelho, vai se machucar todo. Eu falei, não, eu tenho certeza que não. Vai, não é louco. Não, ele vai, eu tenho certeza que ele vai. Eu falei, não, eu não conheço Wagner. Aí ele subiu e eu pensei, não, a gente ensaiou, aí eu cheguei, ele falou, não, fala para ele pelo menos, alerta ele para ele não fazer isso, pelo amor de Deus. Eu falei, não, no próximo take eu falo isso. Aí ele subiu, bateu de verdade, o espelho quebrou na mão dele, machucou todo. Aí tipo, porra, não podia fazer diferente, me desculpa. Mas assim, era uma coisa muito, muito visceral, assim, a gente estava mergulhado de um jeito e não tinha muito faz de conta. Tinha uma coisa documental de viver aqueles momentos muito de verdade mesmo. Vamos passar a palavra para vocês, eu só vou fazer um pedido. No final, não deixem que essa palestra termine sem que Lázaro conte a história dele com Wagner Moura e Penélope Cruz. Faz valer a pena. Confie em mim. Ele contou no dia do Madame Satã aqui, mas já faz tempo. Vai valer a pena. Primeira pergunta. Eu não esperava ser a primeira. Não é uma pergunta, só um comentário mesmo, pode parecer até meio ingênuo, mas em alguns momentos no filme eu fiquei um pouco emocionada, porque eu me senti um pouco tocada com essa realidade, não sei se é porque sou do Nordeste, enfim, mas eu não sei se é a saudade, mas me tocou muito, eu acho isso muito bonito, porque eu estou frequentando aqui esse espaço há fazer um ano, e eu ainda não sei lidar com essas formas que o cinema toca assim dentro da gente, sabe? Só um comentário que ficou assim, eu cheguei a chorar também, eu fiquei um pouco nervosa em compartilhar isso, mas eu achei muito bonito e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Cavi. Aqui, Cavi. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Maludinha, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, mais voltada para preparação, assim, de personagem. Eu sou atriz e eu estou vivendo agora um momento muito importante para mim, que é a minha primeira novela, então eu estou muito nesse lugar, assim, de descobrir o audiovisual, e está sendo muito incrível. E aí, eu queria perguntar sobre esse limiar, assim, que eu vim do teatro, né? Então, no teatro eu acho que tem muito a gente no personagem, mas eu vejo que no audiovisual isso é muito mais escancarado, assim. E pra mim é muito difícil esse limiar entre eu e a personagem, sabe? Eu vejo que, eu até li um pouco, né, sobre a preparação, assim, na internet, eu vi que foi um lugar bem, assim, próximo da personalidade de vocês, atores mesmo, né? Não tinha tanto essa distância. E como é esse limiar entre você, personagem, entre equilibrar essas coisas? Vocês falaram que vocês estavam vivendo muito, né, profundamente esse lugar, então é uma dúvida minha. Eu até me emocionei quando você falou de Martinho, que eu sou mineira, né, então foi bem importante para mim, Martinho, assim, ver aquelas pessoas pretas, aquela família só vivendo seus sonhos, assim, foi muito bonito. E eu acho que tem muito a ver também com Cidade Baixa. É isso. E parabéns pelo trabalho que está sendo incrível, gente. Obrigada. Obrigado. Eu sou adepto muito de cada ator descobrir seu processo. A gente tinha um combinado que era fazer uma preparação com Fátima, mas nesse processo, às vezes, o que era parecido demais com a gente atrapalhava. Por exemplo, eu e Wagner, a gente tinha muita facilidade para fazer as cenas de afeto, mas as cenas de discordância a gente não conseguia fazer. E quando tentava usar algum elemento da nossa vida, atrapalhava, na verdade. E eu acho que isso foi muito bacana, porque Fátima tem um método conhecido, tem os exercícios dela, e ela, num dado momento, ela resolveu parar de usar aquilo que da nossa vida poderia influenciar uma cena e usar a subjetividade. E aceitando muito a característica de cada ator. Tem uma história que é notória, que é conhecida, de um momento de ensaio meu com Wagner,
Era justamente um ensaio onde eu disputava a arma com ele, eu tentando tomar a arma dele. A gente ensaiando, envolvido no processo, e teve um momento que, sem querer, o meu joelho pegou na boca do estômago dele. E Wagner é meu melhor amigo, é meu irmão, sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho. Nós temos uma vida assim que é muito misturada, desde os 16 anos de idade. E é a pessoa que me dá afeto o tempo todo, que eu dou afeto o tempo todo, e a nossa relação é construída assim. Nunca nos agredimos. E naquele momento que teve um acidente, que meu joelho bateu no estômago dele, ele veio para mim para me dar um soco. Eu saí, ele veio para dar outro. Quando ele veio para dar outro, eu gritei para ele: isso aqui é um filme! Isso aqui é um filme! Foi a única coisa que eu consegui dizer, que eu estava querendo dizer ele assim: não, a gente vai se entregar, mas a gente está servindo.